ondas e nadar em busca de outra praia. Quem está aqui vai falar sobre isso. Fala sobre isso, por favor. Não precisava ir numa ilha deserta, não. Bastava frequentar os colunistas econômicos, está esse mundo, né? Está indo muito bem, porque o risco Brasil diminuiu. A gente pergunta como está o Brasil, eles olham para o índice da Bolsa de São Paulo, da Bolsa de Valores. Então, tudo está indo bem, porque a inflação está sob controle e todos os índices financeiros estão bem, embora todos os índices sociais estejam ruins. Conta-se que um presidente chamou um ministro e falou, olha, a situação está ruim, eu quero entender essa política econômica. E o ministro falou, eu vou lhe explicar. O presidente falou, não, explicar eu sei, eu quero entender. Acho que essa é a dificuldade, é entender para além desse economês que permeia todo o noticiário dos jornais. Quer dizer que essa história é uma história que cabe não para essa ilha, mas para quase todos os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento? Eu acho que cabe para a linguagem do mundo de hoje, que é uma linguagem do economicamente correto. Seria bom tal coisa, mas não passa pelo filtro do ajuste fiscal, portanto não será possível. Seria justo, porém, no entanto, tudo é traduzido, o que não passar por esse filtro não é realidade. É sonho, utopia. Senhores, que provocador que nós temos aqui, hein? É a Tupi? Não. Não é Tupi essa aí? Não, Tupi nem existe, TV Tupi. Então aqui que rádio tem que TV? Ah, TV Cultura, é muito ótima, muito boa. Bom, TV então eu quero Cultura. saber o seguinte, como está Pode a falar. vida? Olha, a minha vida, graças a Deus, está muito boa. Primeiramente porque todo o povo brasileiro, ou o povo do universo, se tiver a fé em Deus, em Jesus Cristo, ele mesmo desempregado, mesmo sem o dinheiro, ele pode viver muito melhor, muito tranquilo, com aquela saúde, porque Deus Todo-Poderoso é o único Salvador nesse mundo universo. Agora vamos deixar Deus sossegado. Não, sei, eu entendo, mas é bom falar dele. Agora pode falar outras coisas. Vamos falar da sua vida sem citar Deus. Não, porque a minha vida, toda a vida do ser humano depende dele. Não, mas não vamos citar ele. Vamos mudar de assunto então. Você veja, saiu hoje no jornal Metrô uma coisa muito impressionante que vai ficar na minha história. 57 milhões de brasileiros, classe pobre, está na miséria. 25 milhões de classe média para cima está sobrevivendo. Você imagina só que situação que está o povo. Então, se o povo não orar a Deus, não orar a Jesus Cristo, ele não vai conseguir nada aqui na terra. Porque emprego não depende dos homens aqui na terra, depende de cada um de nós procurar emprego, mas não acha mais. Então nós temos que orar a Deus, que Ele dá para nós o caminho da nossa sobrevivência, da nossa vida, da nossa saúde. O senhor tem certeza? Tenho certeza porque eu sou católico, apostólico, romano. Nosso programa, nós somos provocados pelo caminhar das ruas, pelas pessoas, e quem senta aqui é sempre um provocador maior. Vou apresentá-lo, mas antes eu vou explicar a vocês como é que ele surgiu aqui. No dia 5 de outubro de 1994, em cima da eleição de Fernando Henrique Cardoso à presidência, o convidado de hoje desse Provocações escreveu para a Folha de São Paulo: a vitória destrói as pretensões social-democratas que caracterizavam o PSDB. 2 anos depois, ele escrevia no Jornal do Brasil: a forma passiva como nos inserimos no processo de globalização torna o Estado impotente para responder às suas graves consequências sociais. Quem convidamos para vir aqui? Parecia um mago, um visionário, um profeta? Não. Apenas um filósofo e cientista político. É professor de Sociologia na USP, Universidade de São Paulo, na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Uma das cabeças pensantes de hoje neste país. Ele é Emir Sader. Emir Sader. Vamos lá. Vamos começar a ouvi-lo. CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina. Pobre é quem ganha só o mínimo para comer. Indigente é quem não ganha nada nem para comer. Dados da mesma CEPAL dizem que hoje, na América Latina, há 120 milhões de indigentes, que é pior que a miséria. Você é dos que dizem que a democracia triunfou? Bom, o que triunfou foi o liberalismo. Então se pergunta, tal país é democrático? Tem eleição cada tantos anos? Tem. Tem diferença entre executivo, legislativo e judiciário? Tem. Tem imprensa livre? Livre quer dizer privada. Tem. Então, carimbou, democracia. Não importa se o país é o que pior distribui bens materiais e espirituais no mundo, como é o caso do nosso. Quer dizer,
pode ser uma democracia política, mas uma ditadura social, em que a mesma elite reproduz a apropriação dos bens espirituais e materiais ao longo do tempo. Então, essa é a concepção liberal. Democracia é apenas restrita a sistema político. Funciona segundo certas normas? É. Socialmente pode ser uma ditadura. Agora, Venezuela, Argentina, Equador, Brasil, o que são hoje esses países no trânsito da América Latina? Eu acho que são a ressaca do fato da América Latina ter sido o grande laboratório de experiências do neoliberalismo. Nasceu aqui, com Pinochet, que nasceu no neoliberalismo. Depois veio os nacionalismos mexicano e argentino incorporaram, depois a social-democracia incorporou. Então tudo virou neoliberalismo. Por isso nós somos a região mais transtornada do mundo. O primeiro mandato do Clinton, ele não cruzou nem o Rio Grande para ir no México, tudo se comportava bem. O segundo já foi complicado e ele deixa uma herança pesada. O mapa todo é um mapa de conflitos, porque nós estamos pagando a ressaca da farra especulativa que foi a década de 90. Meu país, como está? Olha, não sei, viu? As coisas hoje em dia tá assim, tá na mão, quem tem dinheiro toma conta de tudo. O pobre, que infelizmente que a maioria não tem por onde correr, tem que estar pedindo, pelo amor de Deus, que alguém dê alguma coisa para eles, sim, principalmente em parte de alimento. Os governantes, que são os governantes que precisariam de ajudar, que tinham que ajudar, não ajudam. São os bons da boca, né? Como diz o pessoal do colarinho branco, eles que são os maiores que tomam conta de tudo. Não, sabe o que é? É a opinião do povo, não é eu que estou falando não. Não adianta você falar que eu estou contra, mas acontece, é o povo todo que não leva desaforo e está com essa razão do que eu estou falando. E vote em mim, número 350, deputado federal. Na minha candidatura, todo mundo vai ver que eu sou eleito para ser um governador de São Paulo. Você acredita que hoje algum Lampião, algum novo Pancho Villa, eles vão acabar invadindo o FMI? Seria bom, gostaria que os zapatistas invadissem o FMI. Porque o lema dos zapatistas qual é? Um mundo em que caibam todos os mundos. O FMI é malthusiano, é seletivo. Só quem tem é que pode. O que é hoje a ordem mundial? Eu acho que é a ordem da grana. Tudo se compra, tudo se vende. Sempre foi assim? Não, nunca foi muito melhor, mas acho que piorou. Quer dizer, a África vivia melhor há 20 anos atrás. Hoje a África tem malária que você combate com DDT. Combateria se tivesse $3 por família para combater. Não tem. Então ela não tem capacidade de consumo, está fora do mercado, fora dos bens essenciais para sobreviver. A África com o apartheid era melhor? Não a África do Sul do apartheid, mas a África em geral. Quando saiu do colonialismo, ela vivia melhor do que vive hoje, 2 ou 3 décadas depois. Quer dizer, hoje ela não é consumidora de produtos de luxo, não tem infraestrutura moderna, portanto não é objeto de investimento. Então ela está excluída. Acho que um comércio justo no mundo é um comércio que privilegiasse a África. Contrário do que ia se discutir em Cancún. Em Cancún se discutiria o comércio dos ricos. E deu errado, porque o comércio bom é que cada um dá o que tem, cada um dá o que pode, não aquilo que o mercado decide que é valorizado. Estou dizendo que a morte está botando para os pais de família, está obrigando quase a ir roubar, porque emprego ninguém acha. A situação que nós se encontra hoje, quem tem filho pequeno que nem eu, tem 2 filhos para dar de comer, estamos numa situação difícil. Estamos passando necessidade. Os camelô, ela prometeu uma coisa que até hoje não saiu nada. Prometeu emprego, prometeu boxe, não saiu nada. Ela está obrigando a gente a partir para esse o rumo do crime, porque não tem emprego. Você vai deixar um filho seu passar fome? E se alguém propuser para você matar um cara agora e pagar... Se precisar na situação que eu me encontro, eu vou ser capaz de partir para o lado errado, para o lado do crime. Nunca fui em uma delegacia, nunca andei nem numa delegacia, mas se um filho meu estiver passando necessidade em casa, eu sou obrigado a fazer isso aí. Pensadores marxistas hoje vislumbram o socialismo pintando nos Estados Unidos. Você acha que o presidente Bush já está sabendo disso? Ele tem várias preocupações mais imediatas, o socialismo não é tão imediato assim, mas eu acho que o que é verdade é que o socialismo fracassou no século XX, não porque fracassou na Rússia, ou na China, ou em Cuba, mas porque ele não chegou a pintar nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão ou na Alemanha. Para o Marx, o socialismo era incorporar a riqueza do capitalismo e socializar isso. Então, estando na periferia, ele tem pouca chance de proliferar. Agora, os Estados Unidos é um caldeirão de conflitos. Poderia vir a ser. Eu acho que se não mudar a situação interna nos Estados Unidos, dificilmente vai mudar o mundo. Caldeirão de conflito maior que o Brasil, por exemplo? Não, entre os países ricos, ele é o país mais desigual. Entre os países intermediários emergentes do sul do mundo, o Brasil é o país mais desigual. O mundo
ele tá ruim, porque eu vejo só via imprensa, alguns países de guerra, certo? Muitas coisas hoje está errada. A visão que eu tenho de Brasil, a guerra, né? Tá ruim, não dá para você falar assim, eu não tenho uma visão ampla para começar. Eu acompanho os Estados Unidos, aquele trovão da Isabel, não faz memória, que tá vendo pessoas, acidente que ocorre, mortes, então, o mundo tá... Não dá para definir como está mudando. Quer dizer, só tem tragédia lá fora, tufão, terremoto, e aqui não tem nada. Aqui tem sim a pobreza. A chegada da esquerda ao poder sempre mobiliza as massas. Por que não no Brasil com Lula? Porque ainda não é exatamente uma vitória da esquerda. Eu acho que o Lula ganhou a campanha eleitoral brilhantemente, mas era um período de diminuição das mobilizações. Não era o auge, não era como o Allende foi eleito, um auge de mobilizações populares. Houve até uma retração no período prévio. E ele recebeu um ataque especulativo brutal no ano passado. Quer dizer, o capital financeiro falou, vou embora, se valer a pena eu volto. Tem uma empresa norte-americana de assessoria de capitais especulativos que teve uma crise de sinceridade e escreveu assim, fiquem perto, aproveitem a festa, mas fiquem perto da porta. É o que faz o capital especulativo, não precisa nem sair, só finge que vai embora. Então eles atacaram duramente e em parte isso é responsável pela Carta aos Brasileiros e por essa política de continuidade. Então não é exatamente o governo de esquerda aquele que ataca a financiarização da economia e a precarização do mundo do trabalho, que são as duas piores heranças do governo Fernando Henrique. Ainda não está atacada a financiarização e não está promovido o emprego. Será? Eu luto para que seja, porque eu acho que a esperança está de pé, vale a pena, não é um governo fechado, sem sensibilidade para isso. Você ainda tem esperança? Que coisa terrível. Esperança acabou com a América Latina e você ainda tem esperança? Eu acho que é aquela utopia que o Galeano fala, né? Que a utopia está lá adiante, você tenta se aproximar, ela foge mais, mas ela serve para indicar o caminho que você tem que seguir, né? A utopia serve para você continuar caminhando, mas não o caminho certo. Educação e cultura. Agora são assuntos da OMC, Organização Mundial do Comércio. Educação brasileira, cultura brasileira, sei lá, já falaram tanto aqui sobre isso, tantos provocadores, dizendo que está sempre pior. Eu cansei de dizer que está pior. Eu queria ouvir você. Não, o que está se discutindo agora é saber se a cultura deve ser tema de comércio, livre comércio, tal qual o chiclete. Quer dizer, não deve haver preservação das culturas nacionais. A França, que resiste com a francofonia dela, associada à Alemanha, ao México, está dizendo na Unesco, não. Espera lá, cultura é um tema específico, afirma identidade própria, e o Brasil ainda não se define muito claramente. Isso vai ser discutido agora na Unesco. Esse é o tema. Educação tem piorado, ela deixou de ser um direito para ser uma mercadoria. Quer dizer, a maioria esmagadora dos jovens hoje estão em universidades privadas, os que estão em universidade, não estão em universidades públicas. Isso é ruim. Hoje eu li no jornal que uma professora da 4ª série aí foi falar com os alunos lá e ficou assustada que a maioria era analfabeta da 4ª série. Essa promoção automática leva um pouco a isso, né? Quer dizer, chegou no fim do ano, passa. Então dá a impressão que as coisas caminham relativamente bem, mas tem essa ideia de chegar em 4º ano, às vezes é relativamente analfabeto. Então, Paulo Renato chegou a dizer que 97% das crianças estavam matriculadas na escola. Então está resolvido o problema da socialização das crianças, quer dizer, não sei, as que andam na rua são o que a Zélia chamaria uma estatística desprezível, né? Que seriam 3%. Não é verdade, a escola pública está caindo aos pedaços, apesar de que 85% das crianças estão na escola pública. Mas na época da ditadura, conforme se deterioraram as condições da educação pública, a classe média foi para a educação privada. Eu ainda sou da geração, e você também, que estudei Grupo Escolar Marechal Floriano na Vila Mariana, Colégio Estadual Brasílio Machado na Vila Mariana. Sou bem mais velho que você. Universidade de São Paulo. Emir, é o seguinte, eu sempre que falo em Paulo Renato, eu quero ouvir as pessoas falarem sobre ele no seguinte sentido. Teve um concurso juvenil de leitura na Europa, o Brasil tirou o último lugar. Falaram para ele e ele disse, eu esperava pior. Aí no ano seguinte já tiramos penúltimo lugar. Fala sobre isso. Eu acho que essa é a perspectiva dos 20 anos que o Sérgio Mota queria estar no governo. Aí talvez o Brasil chegasse lá por 18º daqui a 20 anos. Que é essa ideia de que os pobres, seguindo o caminho dos ricos, um dia vão chegar lá, como se a distância não se
alongasse. Quer dizer, em realidade, Mir Sader, em realidade, nós não podemos falar sobre nós e sobre a nossa sociedade sem falar primeiro da loucura. Por que é a loucura? A loucura são as pessoas que não conseguem conviver com a sociedade, nem acham lugar para ficar, então eles criam uma razão para eles lá, então eles ficam loucos. Eu entrevistei aqui um cara que saiu do Juqueri diversas vezes, voltava, Renato Pompeu, que é um cara maravilhoso. Não, começamos a militar exatamente juntos aos 15 anos de idade. Um cara maravilhoso. Ele disse o seguinte, ó, aqui eu saí de lá, e lá ninguém bateu em mim, lá fiquei 5 anos, lá ninguém fazia nada, levou um tapinha. Aí eu vim para cá, Bujanra, em 2 meses eu fui assaltado 2 vezes e apanhei 2 vezes. Bom, sei lá o que é. Bom, educação e cultura neoliberadas para o mundo dos negócios. Os governos vão virar um Ministério da Economia só? Pois é, já se disse que os ministérios dos governos da década de 90 não seriam os ministérios econômicos mais importantes. O governo Fernando Henrique era Pedro Malan e mais 10. Acabou no anonimato, mas a camisa 10 estava com Malan, né? Me temo que essa coisa se reproduza agora. Quer dizer, os outros ministros voltam, se fala, vai cair, não vai cair, mas tem ministros que são ali firmíssimos. E o que é mais triste é ver essa carinha de sorriso dos governantes. Benedetti tem uma poesia que se fala, de que se ria, senhor ministro, né? Quer dizer, é chato, bom, pode dizer, eu não estou fazendo tudo o que possa, mas uma cara um pouco compungida em relação ao sofrimento da maioria esmagadora, né? É triste ver ministro dar risada, né? Meu país, eu acho que ele está um pouco meio falido, né? Falido, isso. Tá meio embaçado, mesmo, viu? Tá difícil, tá russo. Não tem trampo firmeza, não tem nada. Tá embaçado, tá feio pra todo mundo a coisa. Que é a vida, hein? Em janeiro de 2003, você escrevia na Folha sobre os perigos que pesam sobre a diversidade cultural, esperando que com o novo governo triunfe já em 2003 a criatividade nesse campo. Está triunfando? Perguntaria para você, né? Eu acho que por enquanto não. Eu acho que a produção cultural está O grande sociólogo aqui é você. Cidadão, digamos. Eu acho que sou formado em filosofia. Eu acho que por enquanto não. Não mudou nada de substancial, nem na cultura, nem no mundo da educação, nem em nenhum mundo. Você é um dos culpados, você acha? Eu acho que sim. Eu acho que nós resistimos o que pudemos ao neoliberalismo, mas não criamos qual é o modelo pós-neoliberal. O que não quer dizer que se possa fazer qualquer coisa, mas o que vem depois. Mesmo quem acredita no socialismo sabe que não é o socialismo. É alguma coisa de outra ordem, que não seja mercantilizada. E nós, o máximo que fizemos foi resistir. Gritar, brigar, xingar, mas não chegamos a construir esse mundo novo. Então a crise atual também é uma crise intelectual, uma crise de estratégia, uma crise de visão. Agora, o Brasil gasta mais com o pagamento dos juros. O pagamento dos juros da dívida externa, da dívida... Ele paga mais... Ele gasta mais com esses juros do que com a saúde e com a educação. Agora, como o pagamento da dívida não interessa aos credores, só interessa os juros, onde é que vai dar isso um dia? Não, está dando no que dá. Quer dizer, você fica falando, um dia vai acontecer tal coisa, já está acontecendo. Quer dizer, o que seria pressão que pudesse construir um mundo melhor, está perdendo pressão pelas beiradas com a violência cotidiana. Quer dizer, as pessoas estão resolvendo os problemas, tentando resolver de maneira cruel, pobre assaltando o pobre, ou assaltando o rico às vezes, ou rico assaltando o rico assaltando o pobre. Mas eu acho que é isso. Quer dizer, o Estado tinha um papel de diminuir as desigualdades do mercado. Com a dívida, o Estado arrecada dinheiro do mundo da produção e do trabalho e transfere para o mundo da especulação. Quer dizer, o Estado multiplica as desigualdades que o mercado já faz, ao invés de aminorar. Eu sou agente de segurança, trabalho como guarda-costas. Para você, guarda-costas é de gente que tem muita grana, né? Vamos dizer que sim. Ainda mais com PCC, todo mundo correndo atrás do seu, aí tentando fazer alguma coisa que ganhe dinheiro. É o que né, tá aumentando o nosso mercado, na verdade. Qual foi o maior autor que você encontrou e o maior autor que você ainda não encontrou? Bom, sempre é difícil escolher um. Eu diria, do século passado, Sartre, Brecht e Lukács. Mas o grande autor da minha vida é Marx. E o que eu ainda não encontrei, Joyce. Ainda não encontrou Joyce, mas vai encontrar. Qual é dos romances que você leu e achou melhor? O que mais tocou? Na juventude, aqueles 15 anos, foi Mar Morto. Eu acho que depois foi Os Caminhos da Liberdade. Como nos enganam na juventude, não? Meu Deus do céu. Você prefere uma obra ou um destino humano?
Eu acho que é um destino, eu acho que as histórias das pessoas são muito melhores do que as ficções. Até salvo Garcia Marques, as biografias costumam ser melhores do que as ficções. Garcia Marques não, esse livro é muito chato. O que você lê com mais prazer? Tanto ensaio quanto poesia e ficção. Diga uma coisa, você se julga mais hábil aonde? Uma observação objetiva, uma análise introspectiva? Onde é que você se julga mais hábil? Em dar aula. Transmitir coisas que eu penso, tentar fazer chegar às pessoas. O Brecht dizia que das dificuldades de dizer a verdade... As 5 dificuldades para se dizer a verdade. Coragem, astúcia... Tem que decifrar a verdade, selecionar as essenciais e fazer chegar nas mãos de quem precisa. Acho que a grande ambição não realizada é fazer chegar verdades a quem precisa da verdade. E você sabe que eu me divirto muito com esse negócio, porque depois que eu já sofri tanto, 53 anos de profissão de teatro, quer dizer, a pior coisa para um artista é o gosto artístico de um professor. Será que para a economia a pior coisa para o economista é o gosto econômico de um professor? Não, né? Tem uma ciência mais de razão do que de imaginação, né? Da economia? Não, eu acho que o que é ruim na economia é que ninguém percebe, que quase ninguém percebe que por trás dos números tem relações sociais. Quer dizer, o número é frio relativamente, mas por ali tem pessoas que falam, o servidor público está caro, o funcionário público. Acontece que ele é o cara através do qual o Estado chega na população pobre. Então, ela é uma relação social que está por trás desse dado estatístico. Tem que gastar mesmo, porque a professorinha lá, ou a enfermeira, vai atender o cara que não pode ser atendido pelo plano de saúde, né? Então, decifrar isso tem alguma graça. Agora, a economia, tentando ser ciência exata, não só fracassou, como é muito chata, né? Conte uma coisa, qual foi a maior imprudência da sua vida? A maior imprudência, o que é que você fez? Conta para nós. Muitas imprudências na clandestinidade. Não, fala uma grande, senão a gente pensa pior do que você falar. Eu acho que é viver na clandestinidade na Argentina na época do terror. Repete. Viver na Argentina na época da clandestinidade do terror, onde eu perdi a companheira da minha vida que foi sequestrada e até hoje não foi encontrada. Você quando escreve ou quando pensa, você tem uma cadeira especial assim? Estou meio prustiano nas perguntas. Sofá. Pé estendido. Lendo Cortázar, se possível. Me conte uma coisa, Emir. Você entra em angústia? Dia e noite. Durmo mal. Por quê? Não sei se a gente somatiza coisa que foi vivendo, ou perdas, ou ansiedades, ou desejos futuros, mas eu sei que... Você chora? Choro. Por que você chora? Como você chora? Eu choro as perdas, a saudade. A beleza não? Sozinho. Não, eu acho que eu não consegui ter esse dom ainda de chorar pela diante de um Chagall, de um Van Gogh? Não, emocionar assim, lágrimas nos olhos, não consideraria que seja choro. É verdade. Eu acho que o choro é uma alma uma coisa que dilacera na alma. Você prefere aparecer ou ser? Claro, acho que ser. Eu apareci um tempo em televisão e foi muito sofrido. Prestígio ou boa morte? Tudo menos a morte. Bom, tudo bem. Agora, Emir, olha para aquela câmera lá, que você foi maravilhoso até agora. Vamos ver se a gente arranca um pouco mais da sua alma. Fala tudo o que você quiser dizer, que até então você não teve uma liberdade para dizer na televisão. Use essa televisão para dizer a sua verdade, o que você quer falar para essas pessoas que veem esse programa. Eu gosto de ser brasileiro, eu gosto de ser homem, eu gosto de ler, gosto de jogar futebol e gosto de ser de esquerda. Dá um abraço, que a única coisa falsa nesse programa é o abraço. Vai para um convento. Obrigado. Foi temendo o isolamento que eu me integrei na multidão. Isolei-me ainda mais. Foi receando a miséria que eu amealhei e me tornei miserável. Foi apavorado ante a morte que me defendi e acabei matando. E pior, foi temendo o medo de ter medo que eu me tornei medroso.